Olá, queridos alunos, meu nome é Thales Martins e eu estou aqui para nós continuarmos o que nós estamos aprendendo sobre as bem-aventuranças. Nós vamos falar sobre a misericórdia e a pureza do coração. E eu quero começar lendo aquele capítulo tão famoso da Bíblia, que é Mateus 5, onde Jesus dá o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 7. Ele diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bom, nossa aula tem um objetivo claro: explicar a importância da misericórdia e da pureza do coração no caráter do cristão. Essa é uma virtude que reflete a natureza de Deus. Deus é misericordioso. A Bíblia também diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu só estou aqui ministrando essa aula para você e você só está aí, da onde você estiver, da sua casa, do seu trabalho, no seu carro, participando nessa aula, na igreja, não sei, porque Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu. Então olha que virtude do caráter de Deus que nós vamos aplicar a nós, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. E eu quero falar algumas chaves aqui, alguns pontos daquilo do evangelho puro e simples, mas que é tão importante para nós, né? E eu quero começar, qual é o significado de ser misericordioso? O que é ser misericordioso à luz da palavra? Não apenas à luz de um conceito do dicionário, não apenas à luz daquilo que o mundo explica, até porque o evangelho de Deus não é uma filosofia, né? Ele é poder, né? Ele é poder de Deus para nós. E eu quero ler mais um texto, que a Bíblia é o nosso livro, nosso manual de fé e prática. Eu quero ler um texto, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5. A Bíblia diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Eu quero ler de novo. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Olha como que é a misericórdia de Deus. Que Deus nos amou e nos deu vida, não quando nós tínhamos algo a oferecer para Ele. E não que nós tenhamos algo a oferecer hoje. Mas o texto é tão maravilhoso que Deus nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Deus nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em nossas transgressões. O que é a misericórdia de Deus? Eu ofereço amor, eu ofereço compaixão, eu ofereço perdão quando a outra parte não tem nada para me oferecer. Eu costumo dizer que o cristão, ele não age por contrato. O que é o contrato? Eu só cumpro quando a outra parte cumpre. O que é um contrato bilateral, né? Eu vendo um carro, então eu transfiro o documento do carro para você e você me entrega o dinheiro. Você me manda o Pix, você entrega o dinheiro em mão, você me manda uma TED. Isso é o contrato. Eu fiz minha parte, você fez sua parte. Mas a misericórdia você merecia castigo, mas Deus te deu perdão. Você estava morto no pecado, mas Deus te vivificou com o amor dele. Então o que um cristão deve fazer? Muitas vezes as pessoas, elas merecem alguma coisa de acordo com as atitudes dela. Merecem alguma coisa, um castigo, como a gente costumava dizer quando a gente não era cristão. Mas o que eu ofereço? Eu ofereço o outro lado da face. Eu ofereço perdão. Então a minha oração aqui nessa aula é para que você, querido aluno, querida aluna, haja de misericórdia com os seus irmãos, com seus irmãos em Cristo, com seus irmãos de sangue, com a sua família, com seus colegas de trabalho, em qualquer área, assim como Cristo agiu de misericórdia conosco. Amém? A segunda coisa que eu quero, a segunda chave que eu quero falar é vivendo a misericórdia de Deus no nosso dia a dia, né? Vivendo a misericórdia de Deus no nosso dia a dia. Por quê? Quando nós vivemos a misericórdia de Deus no nosso dia a dia, nós estamos refletindo o caráter de Deus, né? Nós estamos dando esse testemunho para as pessoas que estão na nossa volta. Nós estamos... eu tenho um testemunho lá na nossa igreja muito interessante. A pessoa participou de uma batida de carro. E essa pessoa que eu estou falando,
ela estava errada na questão do trânsito. Ela bateu o carro num missionário nosso. Alguém que passou pelo Instituto de Vencedores como você, se tornou um líder de célula, um obreiro, um diácono e um missionário. E o que aconteceu? Ela desceu do carro xingando palavrões o nosso missionário. E o nosso missionário que estava certo. Ou seja, ela estava errada e ainda usou palavrões com o nosso missionário. Qual é a postura de uma pessoa do mundo? Responderia com palavrões também. E ali poderia dar uma briga, e você já deve ter visto um noticiário, uma postagem numa rede social, que pessoas até se mataram no trânsito, infelizmente. O que o nosso missionário fez? Acolheu aquela pessoa. Falou, não, meu irmão, se acalma, mesmo ele estando certo. Dá para você entender, queridos, o que é misericórdia? Ele agiu de misericórdia no dia a dia, num problema. Às vezes alguém não dá uma seta no trânsito, a gente já fica com raiva. Né? Ele bateram no carro dele, uma moto bateu no carro dele, ele estava com o carro detonado, ele sabia que teria um prejuízo ali financeiro, ou pelo menos um desconforto de ficar sem carro alguns dias. O cara ainda desce falando palavras de baixo calão para ele. Ele age de misericórdia. Eu não quero tomar o nosso precioso tempo. Vou te explicar o que isso virou. O testemunho foi tão forte para a pessoa que bateu que ela ficou constrangida, pediu perdão para ele por ter falado aqueles palavrões, foi para uma célula, foi para o revisão de vidas, se converteu e está na igreja. Olha o que é você agir de misericórdia, especialmente no momento de dificuldade. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nós vamos usar da misericórdia de Deus, assim como Deus usa conosco as 24 horas por dia. Nós vamos usar nos momentos bons e principalmente naqueles momentos de desafios que nós temos na nossa vida. Afinal, lá em Lucas capítulo 6, no versículo 36, Lucas capítulo 6, versículo 36, abre aí comigo, está escrito, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É exatamente o exemplo que eu acabei de dizer desse nosso missionário. Ele foi misericordioso com alguém que não merecia, alguém que merecia talvez uma resposta dura, alguém que merecia, você que está errado, mas ele agiu de misericórdia. Jesus nos chama para isso, meu irmão. Jesus nos chama para imitar a misericórdia dele, né? Isso significa quando alguém nos machuca ou falha conosco, nós devemos ter compaixão e graça. O que hoje nós chamamos de empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Dizer, olha, talvez ele está num dia mal, talvez ele está num dia difícil. Essa é a primeira parte da nossa aula, a misericórdia. A segunda parte da nossa aula fala sobre a pureza do coração. Olha que coisa maravilhosa. Mateus capítulo 5, versículo 8. Continuando nas nossas bem-aventuranças que você já vem aprendendo há algumas aulas. Mateus capítulo 5, versículo 8. A palavra diz assim, bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Olha que coisa. A pureza de coração é uma qualidade fundamental para o cristão. É uma característica do caráter do cristão, né? Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração. Sabe, essa deve ser uma oração diária, minha e sua, meu irmão. Uma oração diária é você dizer, Senhor, purifica o meu coração. A Bíblia também diz que se a nossa natureza é santa, se a nossa raiz é santa, todo o resto da árvore será santo. Sabe, a gente vive num mundo, numa geração muito maldosa, muito maliciosa, que tudo leva de uma outra maneira, tudo enxerga a maldade, até mesmo nas nossas, enxergando maldade nas nossas crianças, tudo leva para um lado carnal, para um lado lascívio, para um lado que não é puro, né? Para um lado impuro, e nós sabemos que a pureza agrada ao Senhor, por isso ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, pois esses verão a Deus. Isso é um texto que o próprio Jesus falou. Agora um texto lá do Velho Testamento, o Salmos, capítulo 24, Salmos, capítulo 24, os versículos 3 e 4. A palavra diz assim, quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Né? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. Olha que coisa, quem pode entrar na intimidade com Deus, no santo dos santos? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Essa deve ser a nossa oração diária, por ter um caráter de Cristo que é misericordioso e por ter um coração puro, que não suspeita mal,
né? Um coração que sempre enxerga o lado bom, um coração sensível à palavra de Deus, um coração que não olha as coisas maldosamente, que não olha... você lembra José? José tinha um coração puro. Ele falou assim, José do Egito, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu o mal ao meu favor. Olha que capacidade, olha que pureza de coração, né? Ele foi lá contar um sonho de uma maneira pura, né? De uma maneira sem maldade. Assim é o homem de Deus, assim é a mulher de Deus. Para a gente fechar nossa aula, chegando ao fim da nossa aula, a minha oração por você é que você tenha a misericórdia como uma característica do seu caráter, como uma virtude daquele que imita Cristo, e que você tenha uma pureza no seu coração, que você não seja uma pessoa maliciosa, maldosa. A pureza é o oposto da carne. A pureza fala de alguém que anda no espírito, de alguém que não anda que não é as emoções que governam, que não é os desejos que o governam, que é a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus que governa a tua vida. Por isso você está aqui no IV, porque o Espírito Santo de Deus está governando a tua vida. Deus abençoe muito você e eu sei que tem muito mais aulas, muito mais conteúdo dos céus para a tua vida. Um grande abraço.